E aí as meninas cresceram um pouco e eu estava trabalhando muito com a obstetrícia e eu falei assim, eu preciso agora ter um pouco mais de qualidade de vida, porque a obstetrícia é o mesmo ponto que te entrega muito, te cobra muito também. Tem aqui a Juliana Fernandes, ela é ginecologista. Trabalhando tanto que você não está tendo tempo de ganhar dinheiro, nem de ter qualidade de vida, que eu trabalhava muito. E o seu marido, radiologista, o Michel Assis. Um divisor de águas. Financeiro, mental, estrutural, de vidas. Se você é médico e acha que trabalha muito, mas seus números não evoluem, talvez o problema não seja o volume, seja a decisão. No primeiro episódio do Alta Performance Médica, uma ginecologista saiu de 3 para 21 cirurgias por mês. Um radiologista dobrou o valor percebido da consulta. Não foi sorte, foi mentalidade. O episódio já está disponível. Vamos lá? Que legal, né? É legal, né? Ver assim, desde o início. Hã? Ver desde o início a gente Exato. operando, a gente no evento presencial. É legal, né? Passa um filme na cabeça. Sim. Vamos embora lá? Bora. A Ju fala muito pouco que eu, mas a gente tenta falar alguma coisa. Vamos lá. A maioria dos médicos acreditam que já faz o seu melhor. Mas o resultado não é a intenção. É número. Hoje eu trouxe 2 médicos de especialidades diferentes, tecnicamente excelentes, que só destravaram seus resultados quando mudaram o ambiente, a mentalidade e o nível de decisão. Este episódio não é sobre sorte, é sobre responsabilidade. Bom, para você que é médico ou não é médico, está ouvindo esse episódio, seja muito bem-vindo. Hoje nasce o primeiro episódio, e parabéns por vocês estarem aqui, e Que muito honra! obrigado. Nasce o Olha, primeiro episódio do nosso podcast Alta Performance Médica. E eu trouxe 2 colegas muito especiais aqui, são de especialidades diferentes, mas o objetivo nosso com esse podcast é trazer aqui médicos que se diferenciam e se diferenciaram no mercado e têm resultados extraordinários e que de alguma forma pode compartilhar a experiência e fazer com que você que esteja aí do outro lado possa aproveitar e também tirar o melhor proveito dessa profissão com um resultado semelhante a eles. Então vou apresentar aqui os nossos 2 colegas que vieram aqui hoje muito longe, vieram de Vitória. Tem aqui a Juliana Fernandes, ela é ginecologista, é titulada, tem o título de ginecologia obstetrícia pela Febrasgo, subespecialização em oncologia cirúrgica ginecológica pelo Hospital Pérola Byton, título de endoscopia ginecológica pela Associação Médica Brasileira e certificação robótica. E o seu marido, radiologista, o Michel Assis, ele tem o título de especialista em ultrassonografista geral pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Ambos com uma carreira muito sólida, e eu acredito que esse episódio vai ajudar vocês um pouco, ou algum insight na carreira de vocês. Bom, sejam muito bem-vindos aqui, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. A gente agradece. É uma surpresa enorme a gente estar aqui. Viemos a São Paulo ao acaso e o universo conspirou mais uma vez para a gente estar nesse momento junto de novo. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre essa Uma honra abrir esse quadro com você. Você já sabe do tamanho da admiração que a gente tem e do tanto que a nossa vida se transformou menos de um ano para cá. E eu tenho certeza que ainda vai se transformar mais, porque agora eu tenho uma mentalidade, Marcelo Vieira. E muito feliz de estar aqui. Que bom. Olha só, ambos já tinham uma carreira muito sólida, já eram muito competentes. Mas, Michel, o que você acha que faltava? Mentalidade diferenciada e iniciativa, né? A gente sempre pensa em fazer alguma coisa, mas sempre falta aquele algo mais, né? A gente acha, vou fazer, vai acontecer, e a gente acaba nunca fazendo. Então, acho que a mudança de mentalidade junto com essa iniciativa que a gente tem, né? Acho que foi o principal aí.
Você acha que faltava dentro do processo um pouco de liderança? Alguém que te Exato, ajudasse, liderasse você no Isso, a processo? gente tem um monte de ideias, Juliana fala que a minha cabeça funciona 24 horas por dia. Mas aí eu não conseguia juntar as ideias e Estruturá-las. e transformar isso em alguma ação que pudesse voltar de uma coisa para uma coisa maior, né? Para trazer um resultado diferente do que Isso, você já estava isso, tendo. isso. Você tem quantos anos de formado? Ixi, vou ter que fazer conta. Tem 14 anos de formado, né? Formei com 26, tô com 15. 15 anos de de formado. formado. 15 anos de formado. Foi 2020 É, que você eu formei com 26, tô com 41. 2020. Formei com 26. 2010. É, Eu formei em 2009 e você em 2010. 15 anos. 15 anos de formado. 15 anos. Você acha que de um ano para cá os ganhos foram muito maiores que dos outros 14 anos anteriores? Sim. Eu digo de ganho de tudo. De tudo. Financeiro, mental, estrutural, de vida. Acho que foi um divisor de águas na nossa vida, a gente fala. Porque uma coisa foi levando a outra, né? Você muda a cabeça, você muda sua forma de trabalhar, você consegue enxergar retorno e isso muda a qualidade de vida que você tem no final das contas, né? Você faz aquele monte de coisa e no final você fala assim, por que eu não tinha feito isso antes? Então, quando você percebeu que quando tem uma liderança num processo e consegue estruturar as ideias, você melhora até a qualidade de Sim, vida de você e da sua família. Porque no final de contas você acaba colhendo o resultado disso tudo, né? E aí você consegue arrumar mais tempo para você, mais tempo para a família. Você não fica naquele corre do dia a dia o tempo todo. Você consegue estruturar a sua vida melhor, né? Para tudo. E você, Juliana, você é formada há quanto tempo? Eu formei em medicina em 2019. Meu Deus, 2009. 2009. Tem 17 anos. Vai fazer 16 anos agora no meio do ano, não é isso? 2026, 17 anos. 17, eu já perdi as contas. Não vamos 17 contar essa anos, verdade aí, não. E entrei na residência de GO 2010 até final de 2012. Depois eu fui para Onco, aqui no Pérola, aqui em São Paulo, que foi o ano que nós moramos aqui. Que eu morei aqui, Michel já morava. Terminei Onco, entrei na Vídeo. Aí depois eu fui ser mãe. Sim, um período. Que foi quando eu me dediquei mais a um concurso que eu tinha passado na Universidade Federal lá do Espírito Santo. E então eu era staff na maternidade, com os residentes de GO. Fazia basicamente obstetrícia. E depois que as meninas nasceram e cresceram um pouquinho, eu voltei a me dedicar à parte da cirurgia ginecológica, que eu sempre gostei muito. Tanto que eu fiz 2 subespecializações de cirurgia ginecológica. Mas trabalhei muitos anos na obstetrícia, por necessidade, naquele momento. Porque quando a gente é mãe de menino pequeno, sem rede de apoio, eu tinha que me dedicar muito a elas. E naquele momento eu via muito de plantão e obstetrícia. Aí quando elas cresceram um pouquinho, eu montei uma identidade visual e comecei um consultório de fato. E aí eu fazia muita rotina e obstetrícia, que é o que a gente acaba começando dentro da GO, porque as portas se abrem muito fácil. E é uma coisa muito gostosa de fazer. Obstetrícia, eu costumo dizer que entrega uma energia de vida pra gente que pouca coisa entrega. Você passa a fazer parte de famílias, né? O que é muito gratificante como profissional. A gente se vê importante no mundo, sabe? Do ponto de vista profissional. E aí as meninas cresceram um pouco e eu estava trabalhando muito com a obstetrícia e eu falei assim, eu preciso agora ter um pouco mais de qualidade de vida, porque a obstetrícia é o mesmo ponto que te entrega muito, te cobra muito também. E eu volto a dizer, eu tinha que ficar com elas, afinal de contas. E aí eu falei, agora eu preciso retornar para a questão da cirurgia, porque já tinha o consultório, já estava mais consolidada, assim, no sentido da profissão mesmo. Já tinha largado o concurso, porque a obstetrícia não me deixou continuar no concurso, porque eu não tinha hora para nada. Então eu falei, agora eu vou precisar melhorar a qualidade de vida. E eu gosto de desafio, né? Acho que você já percebeu um pouco isso. Vamos até comentar um pouquinho sobre isso. Eu me entrego, assim, eu pulo de cabeça. E aí eu falei, cara, eu não nasci... Eu me lembro de uma vez, eu falei pra minha mãe, a minha mãe, ela me ensinou muita coisa, assim. Ela ficou viúva muito jovem e ela, com 5 filhos pequenos, e ela ficou viúva e ela... Acho que ela botou no corpo dela que ela precisava me ensinar que eu precisava ser independente no mundo. E ela me fez, falei isso com o Michel hoje de manhã sobre isso.
E aí eu falei para ela uma vez uma frase que eu nunca me esqueci. Eu falei, mamãe, eu nunca vou ser medíocre. Isso você pode escrever na sua alma, que eu não vou ser. E eu levei essa frase comigo a vida inteira. Eu falei, o que eu for fazer, eu vou fazer bem feito. Ou então não vou fazer. Não adianta, entendeu? E não que eu achasse que eu não faria, que eu não estava fazendo direito. Eu preciso ter a comprovação de que eu estou fazendo bem para o outro. Senão não vale a pena eu sair de casa. Sim. Claro que a gente se submete a acontecer algumas coisas durante o percurso, mas isso faz parte do propósito, né? Mas você entregar o seu melhor, isso diminui consideravelmente. Você estar lá por inteiro para fazer aquilo da melhor forma possível. E aí foi quando veio a robótica, aí o robô chegou em Vitória, eu falei, eu vou aprender esse trem também. E aí a gente vai começando a caminhar nessa questão do crescimento e eu nunca me vi, eu sempre queria um a mais. Se tem um negócio melhor para fazer, eu vou fazer isso aí, eu vou aprender a fazer isso. E aí eu fui caminhando buscando. E até chegou, mas você tinha 17 anos de formado, você já tinha uma carreira sólida, você já operava os pacientes pela via minimamente invasiva, já fazia obstetrícia com excelência. O que faltava? Qualidade de vida, eu acho, porque eu trabalhava muito, muito. E mentalidade também, para poder achar que você tinha capacidade de fazer aquilo que você sabia que você sabia fazer. Só que aí a mente sempre travava. E você percebeu? A vida inteira. Não, mas você percebeu na Juliana um ganho muito grande nesse último ano? Sim, já comentei com vocês já. A Juliana é outra pessoa. Pessoa. Profissionalmente falando, né? É uma pessoa que tem uma mentalidade completamente diferente de quando entrou na mentoria. Perfeito. É uma pessoa que pensa sempre... não que ela não pensasse no melhor, mas no melhor para ela. Perfeito. É porque a gente acaba, né, se consumindo muito na carreira. Muito. Pela entrega pessoal que a gente tem, né? Principalmente, independente da especialidade, né? Nunca parei de estudar e fazer prova, fazer prova para poder... E a gente sempre faz a prova e estuda tentando trazer algo diferenciado com um resultado melhor para o nosso paciente, né? E eu percebo isso quando eu vejo que a média das pessoas, elas vivem num ambiente de conforto. Pois é. Até que começa a ter uma, digamos assim, a mente começa a trabalhar contra aquele ambiente que você está vivendo. Você começa a ficar desconfortável com a situação, por exemplo, que nem você comentou, da obstetrícia, tanto que você trabalhava, o fato de você querer estar com suas filhas e não conseguia. É o que a gente fala, negócio do universo. O universo conspira sempre a favor. Quando a Juliana, né, entrou em contato com vocês começaram a conversar, era um momento da vida da Juliana que a Juliana estava muito na transição. E ela estava muito perdida em como fazer essa transição. Ela realmente precisava de alguém que soubesse dar um direcionamento. O direcionamento para ela, para fazer, faz esse caminho, é doloroso, é difícil, mas vai dar certo. E eu em casa também não sabia dar esse direcionamento para ela. E às vezes a forma com que eu abordava isso, apesar de tentar ajudar ela não recebia de uma forma muito, às vezes pela forma com que eu falava, como eu falava também. Então, o universo sempre conspira. Mas achou na hora certa. Mas é aquele negócio também, né? Santo de casa não faz milagre, né? Foi o que a gente falou na reunião da primeira vez. Exato. Santo de casa não faz milagre. É aquele fato de você estar vivendo ali sempre com o mesmo parceiro e ter uma visão e de que nem você nem ele conseguem enxergar o ambiente que estão inseridos pela carga operacional do trabalho do dia a dia, né? Sim. Mas você percebe, Juliana, que desses 17 anos, o que aconteceu de um ano para cá? Porque o pessoal que tá te vendo ali não sabe o que aconteceu na sua vida, nem na vida do Michel. O que aconteceu de um ano para cá que mudou totalmente a sua mentalidade e sua forma de trabalhar e os seus resultados? Eu saber entregar para o paciente, na consulta, aquilo que eu vou entregar lá na sala de cirurgia. Mas como que você fez para... Você está me ensinando, né? Não, mas o que você fez nesse último ano que fez com que você mudasse a mentalidade? Entrou na mentoria. Sim, a mentoria ajudou demais. Uma vez, na nossa primeira reunião, você virou para mim e falou assim, você está trabalhando tanto que você não está tendo tempo de ganhar dinheiro, nem de ter qualidade de vida. Então, o que acontece? A gente mergulha no trabalho e você não consegue nem mostrar para o paciente o tanto que você pode ajudar ele. Eu aprendi a conversar mais, a entender mais a dor,
Eu sempre meio que soube um pouco fazer isso. Só que, às vezes, você precisa acreditar mais no que você entrega. E eu acho que a mentoria e a mudança da mentalidade me trouxe muito isso. Acreditar no que eu entrego. Perfeito. Então, Porque eu tenho que acreditar antes de qualquer pessoa. Exato. Se eu tenho dúvida, eu não consigo passar credibilidade de que aquilo realmente vai acontecer. E quanto mais você constrói esse ambiente, mais você vê paciente retornando grato, que você fala, cara, é isso. Tipo, eu consegui mostrar para Entregar ela valor. que isso tem realmente valor. Perfeito. Então, o fato de você entrar num ambiente de crescimento, de uma mentoria, que fez com que você mudasse a mentalidade e tivesse resultados diferentes. Sem dúvidas. Porque a gente trabalha essa mentalidade várias vezes por semana, inclusive. Com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Pensando na mesma Entendeu? coisa que É você quase todo dia a gente trabalhando e junto. Então, pensando no crescimento o tempo todo, né? Sim, se vocês pudessem, vocês teriam feito isso muito antes? Sem dúvida. É interessante, né? Porque vocês não são eu não jovens. conhecia, né? É, exato. E o que acontece? É uma mudança. Desculpa. Não, pode falar. É uma mudança de... O mundo mudou. A forma de aprendizado deu uma mudada interessante. Antigamente começou com a coisa de coach, de não sei das quantas, e a gente não entregava muita credibilidade para isso. Porque as pessoas pensam muito que hoje isso dia, não é uma coisa validada. Muita gente vendendo de tudo, sobre tudo. Então a gente nunca sabe o que é bom o suficiente para valer aquilo, né? Sim, que pode trazer o resultado que vocês esperam, né? Exatamente. E aí, por isso que eu acho que eu demorei um pouco a definir. Eu já te acompanhava nas redes sociais há muito tempo, eu já tinha comprado Metodologia. E no Metodologia eu mudei muito. Só de assistir vídeos na plataforma. É um programa online de treinamento cirúrgico através de vídeos gravados. Eu nem te conhecia, nós não nos conhecíamos, e eu assistia suas cirurgias. E aí o Michel uma vez me viu assistindo a cirurgia sua à noite em casa, ele falou assim, nossa, amor, você opera assim? Ele falou, tô quase. Eu falei, eu vou chegar lá, relaxa. Porque assim, a cirurgia é limpa, que não sangra, e eu tô chegando. Sim. Então, assim, a gente vai vendo o caminhar, cada degrauzinho da construção que a gente vai atingindo depois que a gente passa a conviver com essa realidade. Então, nos vídeos online, eu já evolui muito cirurgicamente só de assistir. Um belo domingo, você postou alguma coisa, um domingo à tarde, eu sentada no sofá de casa, eu falei, nossa, professor, sua cirurgia é maravilhosa, eu queria um dia operar desse jeito. Pois não, na segunda-feira você me mandou mensagem. Vamos conversar. Juliana, você nem acreditou. Michel, você não Michel. sabe quem me respondeu. Eu falei, quem, Juliana? Marcelo Vieira. Eu falei, mentira, sério. Ele falou que quer conversar comigo sobre o negócio da mentoria. Eu falei, furada. Você vai lá vem outro. Foi, furada. Não, Juliana, mas ninguém nunca tentou vender mentoria para mim. Sim. Eu não dou, eu sou meio enjoada. Sim. Eu não converso com quem eu não conheço, com quem vai me oferecer coisa que eu não estou interessada. Eu meio que busco, entendeu? Então aí houve o retorno, é aquela coisa do levantar a mão, né? Sim, exato. Eu levantei a mão, eu já sabia o que eu queria, e você já sabia o que eu queria. E deu certo. Daí eu falei, Marcelo, quer conversar com nós dois? Eu falei, por que eu? Ele falou que Se nem operar, eu opero. Eu falei assim, ele falou que quer conversar com alguém que decida junto com você, comigo. Eu falei, então, vamos lá. Já era, né? Vamos pra reunião. Perfeito, mas é que é interessante que você comentou num fato que eu queria voltar atrás, que assim, sempre foi uma crença de que não é possível desenvolver a sua cirurgia através de um conteúdo online. E é. E você está falando aqui que você desenvolveu muito a sua técnica cirúrgica através dos vídeos narrados, da plataforma que a gente tem. Super. Até hoje eu volto lá e assisto. Você acha que é possível reproduzir aquele espaço em quem já faz a cirurgia? Sem dúvidas. E quem está começando é uma boa... É um bom conteúdo para iniciar. Sem dúvida alguma. Mas se você está no nível avançado, ajuda? Muito também. Ela ajuda volta, qualquer um. Até eu já tô aprendendo a operar sem operar. E ela fica voltando aqueles vídeos e fala assim, nossa, olha lá, como é que faz isso, como é que faz aquilo outro. Tô quase eu filho cirurgião. Mas sabe o que é interessante, principalmente você que faz método de imagem, quando você consegue ver a visão da cavidade por dentro,
te ajuda muito Sim. no Na hora laudo. de fazer. Uhum. Não ajuda? Ajuda. Principalmente agora, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Que Sim. Exatamente. Já estamos esse- até programando já. Exato. Esse laudo aí que a gente vai chegar junto Vai. aqui. Mas eu percebi Marcelo, a minha equipe inteira melhorou. a equipe inteira. Os residentes que operam com a gente, eu percebi isso. Não sei, depois eles vão ver o vídeo e eles vão me dar esse feedback. Sim. Eles me veem com outros olhos. Por conta da minha liderança em campo que eu ganhei, que eu desenvolvi. Ganhei não, né? Tudo Sim. é feito, Exato, desenvolvido. Nada é por acaso. E aí, eles já... É outra relação que a gente cria. Mas olha que interessante. Uma decisão de vocês está impactando a vida de vários outros médicos que estão vindo Sim, e de várias pacientes que estão sendo beneficiadas pela melhora de Sim, vocês sim. no que vocês estão sem entregando, dúvida. né? E isso tudo é decisão baseado na melhora de uma mentalidade. Eu acredito que a mentalidade ela sempre vem antes da técnica. E a gente está conseguindo comprovar isso aqui, né? Vocês já eram experts, já tinham anos de experiência. Eu esperava que você fosse me oferecer uma mentoria técnica. Só que a mentalidade foi oferecida antes. Porque E aí eu entendi. Depois eu fui entender, Isso. porque a gente não... Os insights não são na hora, né? A Sim, gente entende exato. depois aos poucos. O tanto que eu precisava da mudança de mentalidade antes da mudança da melhora técnica. Então, eu não entendia há A gente 10 tem um meses bloqueio. atrás o que eu consigo entender Eu acho hoje. que a gente médico, assim, é formado com um bloqueio muito grande em relação a isso, né? Principalmente na época que a gente formou. Hoje em dia, os meninos estão formando um pouco mais atualizados nessa questão de internet, de divulgação. Com menos crença Isso. limitante. A gente foi criado, a gente formou numa época que isso era... Eu porque vem de mim, né, essa cabeça mirabolante que eu tenho. Mas a gente ainda é muito travado, tem muita crença limitante e a gente vê dificuldade em pôr no papel isso que a gente tem na mente, né? Então, uma mudança de mentalidade... Quando a gente fala em mudança de mentalidade, falava, né? A gente até já ficava com ranço. Fala, ih, lá vem esse papinho, negócio de mudança de mentalidade de novo. Esse povo querendo vender curso. Mas é fundamental. Mas é interessante que o que eu percebi, né, é que todos os colegas vêm até mim pela técnica. Sim. Porque a gente vê você na técnica. Isso, exato. Depois que a gente enxerga o Marcelo, a mentalidade da Exato. bruxaria. Mas é interessante esse conceito porque eu sempre acreditei que a mentalidade vem antes da técnica. Só que a gente, num ambiente de formação principalmente cirúrgico, a gente acredita que a técnica que vai fazer diferente. Só que se não tiver uma mentalidade em busca de uma performance, de um resultado, a técnica não acontece. Exatamente. Então eu percebi que se a gente refinar a técnica padronizado, mas se a gente estiver num ambiente de crescimento com pessoas que têm um interesse em comum, como é o ambiente da mentoria precisão cirúrgica, que apesar do nome precisão cirúrgica não é e nunca foi apenas sobre cirurgia, que é o que que eu sempre falo, a gente trabalha lá, então, nesse ambiente, gestão de pessoas, liderança não só dentro e fora de campo com as secretárias, para oferecer uma experiência melhor para o paciente. Você fala de experiência, até a minha secretária de casa, ela já tem um pensamento completamente diferente, dentro de casa. A forma como a gente começou a se portar dentro de casa já mudou a cabeça dela e o papo que a gente tem na hora do café da manhã, que normalmente a gente senta todo mundo junto, toma aquele cafezinho da manhã antes da menina ir para a escola, já faz ela mudar de cabeça e já perturba a mente do marido dela, que tem que acompanhar o ritmo também. Olha só que interessante. Impressionante. É interessante isso porque eu percebo que nós somos exemplos para essas pessoas que estão vindo depois da gente. E quando elas têm esses exemplos inspiradores, elas querem alcançar o que a gente alcança de resultado, elas continuam a nos seguir. E elas, em algum momento, vão fazer isso que a gente está fazendo aqui, que é compartilhar para a próxima, né? Exato, para a próxima geração. Mas eu queria perguntar para vocês a respeito do programa da mentoria, o que fez vocês decidirem entrar no programa? Que era um programa que você não conhecia, era um ambiente novo e vocês já eram consolidados no mercado. Então, o que fez você ali na minha conversa, o que chamou a atenção de vocês, o fato de que talvez isso possa me ajudar? Marcelo, eu já tinha você como um exemplo
dentro da profissão. Tecnicamente falando, de cirurgião. E assim, eu não conhecia nenhum mentorado para trocar ideia. Exato. Então foi uma decisão entre nós 3 aqui. De fato, naquela ligação de vídeo. Então eu confiei no que você poderia entregar para nós. E na vontade de crescer que eu sempre tive, nós. De formas um pouco diferentes, mas os 2 temos muita vontade de crescer, de não ser mais do mesmo. Sim. E eu quero entregar o melhor que eu puder para as minhas pacientes, é o que eu te falei. Então eu acreditei que com você nós conseguiríamos. Você ficou com medo? Nossa Senhora! Eu não queria entrar. Eu não queria entrar. Ué. Tanto é que a Juliana fechou no dia. Lembra que ela falou lá? Fechou, não, vou fazer não sei o que lá. Aí você falou, Michel, só tem prazo até amanhã para responder. Eu nem cirurgia faço. O que eu vou arrumar nessa mentoria? E aí, como eu achava, pela nossa conversa, que era uma coisa muito, muito, muito boa para a Juliana, que eu achava que naquele momento era o que ela precisava, eu falei, não, vou ter que entrar junto para poder estimular ela e a gente seguindo assim nessa... Até mesmo para a gente ter a mesma ideia, o mesmo pensamento, a mesma forma de crescimento, a gente conseguir conversar a mesma coisa. E não imaginava que ia crescer o tanto que cresceu. E olha que foi difícil, né? Aí quando eu tomei a decisão, porque assim, a gente sabe que tudo é investimento. E eu se perguntando se eu tive medo. Claro que eu tive medo, porque a gente sempre vive, nós, sempre, nesses 17 anos de formados, vivemos investindo na nossa profissão. Qualquer pessoa que nos conhece sabe disso. Com a clínica, com o aparelho, com o curso. E mentoria a gente nunca tinha investido. A gente já tinha até procurado conversado com alguns colegas, mas a gente nunca tinha achado um assim, vamos. Nós temos um casal de amigos lá em Vila Velha que eles trabalham muito com esse esquema de mentoria, de cursos mais voltados para marketing. E a gente gosta muito deles e a gente foi num curso com eles uma vez, mas a gente ainda não... Não é o que a gente procurava. Porque eu queria uma coisa dentro do que eu ia fazer. Exato. A técnica, que é o que você fala. E aí, quando nós demos o sim, fizemos, né, topamos, eu ainda conversando com um amigo nosso um dia, ele falou assim, Ju, mas é um investimento alto e tal. Eu falei, mas eu vou botar o pé e Deus vai botar o chão. Eu tenho certeza disso. Eu me inundei de uma coragem naquele momento e fui. E estamos aqui, graças a Deus. E vocês não acreditavam que teriam resultado eu tão não acreditei. tendo? Eu acreditei que teria, mas não que seria desse tamanho. Eu não acreditei, não. Eu falei assim, eu vou com a Juliana, mas o pior das hipóteses, ela vai melhorar a técnica cirúrgica, vai conhecer gente nova e tá tudo certo. Tem o networking também, que é sensacional. Não, é isso que eu fui nessa onda. O máximo que vai acontecer é ter isso, eu depois me arrepender, mas pelo menos eu fiz. Mas a gente se surpreende no caminho, a caminhada... E o que você... O que você traz de lição disso, de ter tomado uma decisão baseada numa incerteza com um investimento? Rapaz, para mim é que as coisas são possíveis. Você consegue fazer aquilo que você almeja, pensa, e às vezes você fala assim, isso não vai dar certo, não tem como dar certo. Para mim foi assim, um divisor de águas na minha cabeça, de que fazer é possível, desde que você tenha uma estratégia para fazer aquilo. Então, hoje você é mais feliz na carreira. Sou. Eu falei com você aquele dia que a gente conversou, né? Eu já tinha... a área da radiologia não quer dizer, já foi uma área muito boa, não é uma área ruim, mas hoje em dia vem cada vez menos mais desvalorizando, né? Então chegou uma época que eu estava meio desestimulado. Tanto é que Juliano investiu muito nessa questão de aprendizado, e eu já estava investindo meu dinheiro em outras coisas, fora da medicina. Fora da medicina. Daí, quando eu tive que investir esse dinheiro dentro da medicina, eu pensei assim umas 30 vezes. Porque, eu até comentei com você naquele dia, né? Falei, você fica investindo fora e a gente pode trazer pra cá. E aí eu não consegui enxergar que isso era possível, né? Falei, cara, eu vou investir dinheiro de novo, vou ficar frustrado, já estou frustrado, não vai melhorar, meu negócio vai ser isso mesmo, tocar volume, fazer o meu dinheirinho e ganhar um dinheiro por fora. Sim. É o que eu tinha na mente na época, né? E confesso que quando eu entrei, não acreditei que fosse mudar. De verdade. Falei assim, não vai dar certo. Você mudou, né? Você ainda deu um segundo passo, né, Juliana? Porque, assim, nada tá tão ruim que não pode ficar pior, né? Exatamente. Mas seja... Eu tô até o pescoço, agora eu vou ficar... Exato, mas é interessante a gente comentar isso, né? Porque
Aqui a gente entrega um pouco de técnica, mas bastante mentalidade, mas a gente tem uma outra mentoria que entrega só técnica, né? E assim, inclusive a gente opera junto, né? Então, você logo no início deu esse outro passo de ir Eu para acho que eu gostei tanto do negócio. Não, deixa eu só falar. A mudança de mentalidade foi tão grande que dessa vez ela nem me consultou. Não. Ela só afirmou. Eu entrei, tá? E Só o tô te investimento avisando. era maior. Só estou avisando que eu entrei pra mentoria lá do Marcelo. Não, tá bom, tudo bem. Ela chegou decidida. Ela só me comunicou, porque, né, a gente conversa, as coisas. Sim, Eu não tô pedindo seu aval, tô pedindo nada. Eu tô falando que eu entrei. E vai dar certo. Eu falei, tá bom. Quando eu entrei na Precisão, eu não sabia que existia o Cirurgiões de Elite, Exato. que era outra mentoria. E aí eu comecei a Precisão, e aí eu via Marcelo indo pra cidade de um, indo pra cidade de outro. Eu falei, mas gente, que dia que ele vai vir aqui em Vitória, né? A inocente. Aí eu falei assim, não, gente, tem alguma coisa errada. Aí O que mais me cucou foi o... Como é que é o nome dele? Rodrigo? O Rodrigo. Michel, e acho que o Rodrigo tanto opera com o Marcelo assim. Não, tem alguma coisa errada. Ou ele gosta muito do Rodrigo, ou ele não gosta de nós. Não é possível. Olha o ciúme. Juro, ciúme. E aí, isso que ela começou a encucar. E foi, acho que quando ela mandou isso. Aí fui eu no Instagram de novo. O que tá fazendo aí? Marcelo operando, não sei se era com o Rafa ou com o Rodrigo. Não, foi com o Rodrigo, certeza. Eu não sei. Rodrigo, eu sei que eu fui lá e falei assim, não vejo a hora de ser aqui na minha cidade. Aí, Marcelo, está preparada? Eu, não. Tem mais coisa. Mas aí eu falei, Aí ele falou, está preparada? Aí eu, vou te ligar tal dia. Eu falei, Michel, ferrou. Mas sabe que é interessante? Que eu percebi ao longo... Eu dou treinamento há muito tempo, técnico, né? E eu percebi que cirurgias isoladas não levam o colega ao potencial extremo dele. Aquilo que eu chamo de limite em cirurgia, né? Porque todo mundo acredita que tem um limite até superar. É sobre isso. Uma complicação que não estava preparado para ter naquele momento. E todo cirurgiã tem complicação. Não adianta a gente fantasiar a ideia de que não existe complicação. Todo mundo tem. O que a gente trabalha é para menor índice cada vez mais. É isso aí. Você entendeu? E saber resolver quando ela chegar. Exato. Então tá preparado. Então o ambiente dessa outra mentoria só cirúrgica, que daí é voltado para a especialidade cirúrgica, faz com que a gente desenvolva um número maior de casos, que consiga treinar todo o time, porque quando eu vou lá na sua cidade, você vê, a gente muda a mentalidade de todo mundo que tá na sala. A anestesia, o instrumentador, o colega que está junto, ele auxilia de forma diferente, ele ajuda a gente de forma diferente. A gente começa a ter coisas que a gente não aceita mais. E daí o resultado começa a acontecer. Mas o que chama atenção, e no seu caso não é diferente dos outros colegas, foi o fato de ter o medo de dar esse passo. Sim, mas a gente tem medo. Tem medo porque a gente não sabe se a gente vai dar conta financeiramente e medo do que vai... que a gente... você com a vida estruturada, consultório, casa, família, formando aquele negocinho, né? Rudo, redondinho, bonitinho. Aí você fizer, não vou dar um passo para cá, você é completamente dessa rotina para poder alcançar coisa que eu acho que eu posso alcançar. Conhecer pessoas que eu imaginava que eu não fosse conhecer. É um passo... Abrir portas que a gente acha que não iriam abrir. É um passo extremamente acessar níveis técnicos de cirurgia que eu não achava que eu fosse acessar. Conhecer a anatomia de uma forma diferente. Hoje, eu ouvi dentro daquele centro cirúrgico da robótica que o pessoal chega e fala assim, doutora Ju, pode trazer todo dia paciente para operar, porque a gente vai embora cedo quando você vem operar. Eu ouvi essa frase dentro daquela sala de cirurgia. Olha só. Porque agora em janeiro... Eu fiz 4, você não tinha data disponível em janeiro, a gente vai em março. E eu fiz 4, 2 num dia, 2 no outro dia. Ficou todo mundo feliz. E ficou todo mundo me elogiando, assim, sabe? Então, assim, porque a gente faz acontecer. E a paciente retorna no consultório com um sorriso daqui a aqui, falando, nossa, doutora, que pós-operatório é esse? Eu já posso voltar para academia? Eu falei, mas calma, tem 10 dias que a gente operou. Exato. Então, assim, é outro nível de entrega que a gente faz. E que a gente passa a acreditar que a gente pode fazer isso. É interessante porque eu sempre acreditei que isso fosse possível.
desde quando a gente criou o curso online, e que muita gente falava que não era possível aprender cirurgia através de um ambiente online, e você mesmo relatou aqui que impacta. Talvez não tenha coisa para quem não faz nada. Exato. Mas para quem vai fazer a cirurgia, você assistir o vídeo. Aí no dia que você for fazer a segunda vez, você assiste aquele vídeo de novo, você vai fazendo, claro que você vai evoluir. E é interessante que no ambiente, até no ambiente da radiologia também tem, em todas as subespecialidades, né? Mas na cirurgia, um cirurgião ou uma cirurgiã, ele passa a respeitar o outro colega quando ele vê um resultado cirúrgico. Sim. E você viu, você compartilhou aqui, né, que a própria direção do hospital, os próprios colegas, os anestesistas, eles ficam muito mais felizes quando você tem resultado em campo. Sim. E passam a valorizar você ainda mais na carreira. E isso gera maior retorno de número de pacientes, maior fluxo para todo o time que está envolvido na cirurgia. Então é aquele fato de, quando você entrou no programa, no cirúrgico, o medo seu era de não ter número de casos, sim, né? Sim. Então, falando em números aqui, eu em janeiro assim, se você for vir aqui e eu não tiver cirurgia. Exato, que foi uma pergunta que a você resposta fez. dele, não existe plano B não, filho, só tem um A. Você vai se virar para arrumar a cirurgia. Eu falei, É que no passado tinha até uma lenda, né, que eles foram fazer uma luta e eles pularam dos barcos e colocaram fogo nos barcos, porque não tinha para onde eles irem, ou eles ganhavam ou eles morriam. É isso aí. Então, aqui é do mesmo jeito. Quando a gente tem, e vocês colocaram isso à prova, de só ter o plano A e não ter o plano B, a coisa acontece. Exato, o bruxaria acontece. o resultado e que eles brincam que é bruxaria, né, que aparece a paciente, mas não é. Acontece. Mas sabe o Exato. que começa a acontecer também? Que começou a acontecer no meu consultório, doutor, eu vim aqui porque a minha amiga fez a cirurgia com você, no mês seguinte ela engravidou e eu quero muito ter esse filho e eu não tô conseguindo. E uma conta para outra. Sim. E elas têm as mesmas dores. Então, se a da minha amiga solucionou, eu quero também que a minha solucione. E começa a drenar esse paciente que quer buscar esse tipo de tratamento. E é onde a gente faz a melhor entrega, porque você, de fato, muda a qualidade de vida daquelas mulheres. Seja com dor, seja com infertilidade, seja com problema conjugal. Exato. Então, é muito além, talvez, até da própria técnica cirúrgica. O meu objetivo é a técnica cirúrgica o melhor que eu puder fazer para ela. Mas para a vida dela, vai muito além disso. E olha que interessante, né? Aqui eu tenho uns números aqui que a gente, né, durante nossas conversas das mentorias a gente tem, mas, por exemplo, você teve... Antes você vinha fazendo um volume cirúrgico muito menor. Depois, a gente tá quanto tempo junto? 10 meses? 10 meses. Foi abril. Isso, maio. abril. Mas ali, em 3 meses, você aumentou em 7 vezes o volume cirúrgico. E tá mantendo isso aí, graças a Deus. Olha isso. Eu aumentei um dia cirúrgico. Exato. Mas, é verdade. mas isso, com certeza, por causa da segurança que você ganhou mais em campo e da mentalidade relacionada a todo o processo que envolve o ambiente cirúrgico, né? Com certeza. Mas também você começou de forma expressiva a cirurgia robótica, né? Porque antes desses 10 meses você tinha feito quantos casos? 6. 6. E depois agora você já fez mais quantos? 13. 13. Depois da mentoria. São Então, 19 hoje, eu acho. 19. Há quanto tempo que você está certificado? Que você fez a certificação? Foi quando? 6 meses. 6 meses. Então a gente está falando que antes você tinha feito 6 cirurgias. Em 10 meses você fez 13. Mais de uma cirurgia por mês. Uhum. Daquelas que você acreditava que não viriam. Exatamente. Então, por acaso, aconteceu essa A bruxaria do Marcelo que o pessoal fala lá no grupo que é uma bruxaria, né? O paciente apareceu A do bruxaria nada. acontece. Eu avisei lá em Vitória para os pacientes agora irem atrás de você. Certeza que você achou. Você foi lá bem. falar com ela. Foi. E daí marcar que começou. ia fazer robótica, não ia fazer por vídeo. Exato. Exatamente. E como consequência, o seu faturamento aí dobrou, e eu acho que isso é sempre uma consequência, né, do trabalho que a gente faz com excelência. Então, É a consequência, não é o alvo, mas e a acaba gente nunca buscou isso, Sim. em especial, isso veio como consequência, mas eu percebo hoje você, daquele momento que a gente começou, para hoje,
nas tomadas das decisões muito mais firmes, uma coragem muito mais na hora da cirurgia. É claro que você acredita que seu tempo cirúrgico melhorou? Absurdamente. Absurdamente. O quê? Uns 50%? Com certeza. Agora eu já estou fazendo lá as esterectomias. O que acontece? A gente não fiz esse tempo na robótica, né? Ainda. Mas nas vídeos, porque a gente opera geralmente com residente e nem sempre a gente tem o material adequado. Sim. Mas o tempo da esterectomia está girando em torno de 30 minutos. Perfeito. E você vê que... Antes era muito mais. Então, Até o anestesista assusta. Já está fechando a cúpula? Sim. olha só que negócio interessante. Muda a vida de todo mundo. Muda a vida de todo mundo, mas esse é o nosso ambiente normal. É isso aí. Hoje não é normal você fazer uma esterectomia em 30 minutos? Sim. Para muita gente é uma coisa extraordinária. É. Então, é isso que eu gosto de buscar e trazer na mentalidade do colega, porque e às vezes o colega que não tem mentalidade, ele acha que a gente fala só por causa do tempo. E não é por causa do tempo. Porque para você fazer uma esterectomia em 30 minutos, não é só os 10 passos da esterectomia. Você tem que gerenciar o time inteiro. Você tem que liderar todo mundo. O residente que está junto com você. Tem que ter o material adequado. E daí, você ter a expertise de volume de casos para você conseguir fazer isso. Mas é interessante que a gente, juntos, a gente faz essa esterectomia em 30 minutos logo nos primeiros casos. Sim. E você fazer a esterectomia em 30 minutos te leva para um ambiente pélvico complexo para você fazer uma cirurgia muito mais complexa. Porque os movimentos das mãos, eles ficam mais refinados. Então é interessante esse aspecto, né? E é muito legal ver vocês, porque muitos dos colegas acreditam que o fato do colega vir até mim é quando ele está no início da carreira. E vocês não estavam no início da carreira. Você lembra que eu queria muito refinar a técnica da linfadenectomia? Porque eu fiz muita linfadenectomia no Pérola, mas na época a gente fazia tudo aberto. Tudo com... No Pérola a gente quase não fazia vídeo. Era um caso ou outro. E aí eu queria pegar mão boa para linfadenectomia pélvica laparoscópica, robótica, né? E a minha linfadenectomia pélvica chegou no dia que você não estava lá. Olha isso. E eu fiz. Na paciente que era uma congelação e veio maligno. Antes da gente fazer toda a investigação de cavidade, eu fiz toda a esterectomia e linfadené robótica, para depois a gente converter. Você lembra desse caso? Lembro, perfeitamente. E fiz, tranquilo. Olha aí, interessante, né? Porque eu tive segurança naquele momento de fazer. Eu já estava sentada ali, eu já estava com a adrenalina de que eu ia ter que ampliar a cirurgia. Quando eu entrei, né, na cavidade que eu vi tudo, mas aí eu falei, não, o que eu puder já fazer de robô com a vídeo aqui, eu já vou fazer. Vou resolver o problema. Exato. E eu só pensava nisso, eu vou fazer. Fiz. Você vê como a mentalidade impacta diretamente na técnica, né? Então, às vezes você vem procurando técnica e eu te apresento mentalidade e tudo melhora, né? Mas, Michel, você teve um reposicionamento no mercado, não só na forma de se portar, de se apresentar, mas também na precificação. Sim. Você começou a valorizar mais meus exames. A valorizar mais o seu trabalho, Sim. a entregar melhor, mas você começou a fazer uma coisa nova. O que você tem feito de novo? A gente até conversou, né? Porque era absurdo a Juliana ser cirurgião, operar endometriose, eu não fazia o exame para endometriose, né? O mapeamento. Exatamente, mapeamento para endometriose. E isso, eu já tinha pensado algumas vezes, mas, gastar dinheiro de novo, não sei o que lá. É aquela questão que a gente volta lá do que eu não enxergava o retorno, né? Então, a gente conversou, você comprou a ideia, estimulou a ideia, nós achamos alguns colegas que a gente faz para fazer o curso, a gente já fez o curso, já fiz outro agora. Os dois que você indicou, ele já fez. E já tá fazendo eu tô fazendo em casa já. E esperando os feedbacks, já tô marcando com a Ju para assistir cirurgia, para ver o retorno dos exames que eu faço, né? E agora o céu é o limite. Então agora a gente até então não tinha um nome que a gente pode indicar lá em Vitória para fazer o mapeamento. Agora a gente tem uma pessoa para a gente indicar. E olha que interessante, né? Não só cirurgicamente
a gente ganhou lá na cidade de Vitória, mas ganhou também uma excelência no A diagnóstico de gente até imagem. tem, mas a gente não tem volume de agenda para as pessoas, porque aumenta muito o número de casos e as pacientes não têm tempo para poder fazer. Aí eu falei, você tem que fazer, que aí a gente Tá tudo dentro de casa, né? já fica pertinho de mim aqui, Já nós estamos comecei dentro a do fazer mesmo os exames da consultório. Ju, já tem colegas mandando exame para fazer. É. Então a gente já E- consegue dar esse retorno para o paciente de forma mais rápida. E é interessante que vocês podem correlacionar o achado dentro da cavidade com o achado Sim, no exame sim. de imagem. Isso Que ele aí. fala, ó, tinha lesão, por exemplo, no útero sacro. Sim, Aí ela fala, ó, aqui no útero sacro era dessa forma. com Esse certeza. lado estava mais acometido do que esse Já estamos lado. combinando a gente ir lá assistir cirurgia, ver como é que E- como é que funciona, como é que ver a imagem, como é que é ao vivo, né? e também a relação entre as estruturas pélvicas, Sim. né? Que é muito importante para você que quer preservar as Sim. estruturas na paciente que tem endometriose. Geralmente é uma paciente jovem, com preservação de fertilidade. Então a gente precisa fazer com que o máximo possível para preservar a fertilidade e a menina. Essa semana a Ju mandou o paciente, obviamente que ela já tinha ressonância há algum tempo. Juliana mandou para mim e falou: ó, se não tinha, não viro. Mas se Sim. tinha, não viro. Porque já, além daquilo, tinha mais lesão, ainda tinha mais lesão no intestino, e o que já faz toda a diferença no tratamento do paciente, né? E é interessante também que Você estrutura a cirurgia melhor, né? Isso. Você vai com tudo pronto que você precisa para dentro do centro cirúrgico. Você consegue planejar junto ao paciente o que você vai fazer no caso, né? Planejar o seu tempo cirúrgico, quanto que você vai gastar, falar para a paciente sobre a morbidade e as complicações que ela pode ter daquele procedimento, com um refinamento do detalhe do exame diagnóstico. É muito, muito, muito interessante. E eu por muito tempo, eu desenvolvi a técnica da cirurgia pélvica, mas eu percebi que quando a gente conseguiu padronizar, que nem aqui a gente está fazendo, porque se o Michel não tivesse entrado, talvez você não teria tido o resultado que você teve. Eu acho. Porque eu lembro quando eu falei com o Michel tava bem... É que vocês têm Resistente. perfis diferentes, Sim. né? E daí o Michel tava bem resistente, né? Tá. Mas eu até comentei, falei... Porque o que eu acredito que num time, e vocês, como casal, são um time, né? Se você começa a pensar diferente do que ele pensa, não dá certo. Porque ele precisa, em algum momento, entender aquela ausência que você está tendo dentro da casa, aquela parte mental que você está tentando superar, que é muito difícil, principalmente quando a gente se expõe a cirurgias mais difíceis, né? Mais complexas, a preocupação que a gente tem diante de uma complicação cirúrgica, né? Então, eu percebi, e quando a gente vai para um ambiente cirúrgico, para o programa cirúrgico, quando eu tô lá dentro no campo, e eu consigo pegar alguns detalhes para melhorar ainda mais o seu time, né? Eu vejo que quando o time tá aqui dentro desse ambiente, o seu resultado melhora muito. E foi o que aconteceu no seu caso. Quando a gente conseguiu trazer o Sobral para cá. Eu consegui trazer 2 pro time, né? 2 do time aqui para dentro. E eu percebi que a sua cirurgia melhorou. Sim. Você também percebeu isso? Sem dúvidas. Você vê que até a mentalidade da indicação, a mentalidade do posicionamento em campo, o ceder ou não ceder em alguns momentos, porque o ego de quem faz cirurgia, ele é muito alto. Uhum. Ele é muito alto, mas o crescimento acontece quando a gente consegue diminuir esse ego. Só que a gente só consegue diminuir esse ego quando a gente vê resultado na outra pessoa. No caso ali, hoje, as pessoas lá veem você como referência, estão encaminhando pacientes para você porque você tem resultado, vão começar a encaminhar os exames para o Michel, porque ele fez esse programa agora, que ele fez de treinamento com pessoas muito capacitadas. Ele já era muito bom tecnicamente no ultrassom, então ali era só mais um detalhe para você ter uma visão. Quando eu fui no curso, você me falou assim, Michel, É só isso. Você tá com a faca e o queijo na mão. Seu negócio é treinar, achar as lesõezinhas aqui que você não está habituado a ver, para poder escrever legal, acompanhar o resultado do seu exame com a sua esposa que já opera. Meu irmão, a sua curva de aprendizado vai ser assim,
Muito rápido. Muito rápido. Muito E é rápido. legal porque, assim, ó, a técnica é fácil. Depois que você desenvolve uma esterectomia, você olha e fala assim, gente, é muito fácil fazer isso aqui. O problema é você ter a mentalidade por E- trás disso. Falei com a Juliana. Juliana falou assim, mas lesão de intestino. Eu falei, Michel. Eu falei assim, Michel, Juliana, lesão de intestino não é difícil de ver, não. Cara. Tá lá o troço de todo tamanho. Lógico, tem que ter o preparo, né? A técnica, enfim. Mas tem coisa que eu acho que é mais trabalhoso de ver do que... E ela preocupada mais com o intestino. Mas a gente vai refinando com o tempo. É porque o GO ainda tem um pouco de coisa com o intestino. Você sabe, você Sim, entrou em sim. cirurgia comigo. Sempre que tem intestino, eu sempre busco ter a equipe do aparelho digestivo em conjunto, justamente porque eles têm mais habilidade de lidar com complicação. Fazer a cirurgia tecnicamente, a gente até faz. Agora, e Sim. se complicar? É, o que eu vejo... Então, essa é uma questão até de respeito com o colega. Sim, Vamos exato. assumir a responsabilidade juntos. E é interessante porque, assim, no meu caso, né, eu sou cirurgião oncológico, então eu tive o convívio Sim. com o ambiente intestinal, com o ambiente Sim. urinário, com a parte ginecológica. Mas o ginecologista, ele não tem esse processo durante a formação. Não tem. E esse novo, diante de uma complicação, gera um desconforto. Um desconforto muito grande. Por isso que eu sempre falo para os colegas, né, que são ginecologistas, o ideal sempre é a gente ter alguém que faça a parte intestinal e alguém que faça a parte urinária, caso você vá fazer essas cirurgias inflamatórias, em caso aqui especial, a endometriose, que envolve esses órgãos com frequência. Porque o que eu acho pior é o colega entrar para a cirurgia e não fazer a cirurgia completa. Exatamente. Isso é o que eu acho pior. Só que, nesse caso em especial, nem sempre a gente tem o exame de imagem que você dá ao laudo. No país é muito deficiente isso, né? A gente tem um mapeamento adequado para todas as Vou te pacientes. contar um caso que aconteceu com um amigo nosso, médico. A esposa dele fica com um quadro de cólica, algumas queixas. E aí ele... a agenda da Juliana é muito difícil. Ele ia fazer uma viagem, ele ia passar por Vitória. Ele mora no interior de Vitória, do Espírito Santo. Ele falou, Michel, pelo amor de Deus, me arruma uma consulta com a Ju. Conversa com ela, porque a minha esposa está com muita dor, muita cólica, sangramento. Conversei com a Ju. Aí ela falou assim, Michel, faz a ressonância. E quando ele vier, você faz um ultrassom só pra gente dar uma olhadinha. Beleza. Quando ele veio pra consulta com a Ju, ele não tinha o resultado da ressonância. Aí eu fiz o exame, sem preparo, sem nada, fiz o exame, então vai já normal. E aí, na ocasião, eu achei um pólipo endometrial. E eu falei assim, cara, ó, o preparo não tá perfeito, mas eu acho que tem lesão de útero sacro. Falei com a Ju. Aí, nesse meio tempo, consultou com a Ju, voltou, e aí saiu a ressonância, ele me mandou. O resultado da ressonância não tinha nada. Irmão. Nem o pólipo. Ele pediu revisão da ressonância, porque era de um amigo dele, a clínica. A colega falou assim, não, porque eu fiquei focada na endometriose, não vi um pólipo, tem esse pólipo mesmo, sei o que lá. Blá, blá. Aí quando ele voltou, a Juliana falou assim, não, nem vamos pensar, vai ter que fazer o exame, mapeamento com o Michel, pra gente ver isso direitinho, a gente resolve o problema do pólipo, e aí depois do exame a gente vê o que a gente faz com essa endometriose, se é cirúrgica, não é, como é que a gente vai tratar. Tá? E eu tô percebendo que, principalmente na parte de exame de imagem, a inteligência artificial, ela vai substituir algumas coisas. Vai. Então, por exemplo, você pegar uma ressonância num vídeo, você jogar numa inteligência artificial, hoje ela consegue interpretar até os resultados, e a forma de você se diferenciar é você ter expertise, por exemplo, de uma coisa que pode passar despercebido no exame de imagem. Sim. Que foi esse caso em especial, né? Foi. E às vezes o colega tá tão focado ou não tem tanta experiência Que acaba deixando passar, que acaba deixando passar alguma coisa que pra gente na parte toda a cirúrgica faz toda a diferença. Mas eu E eu queria... tenho visto muito paciente retornar de cirurgia com lesão residual. E Isso daí, muitas das vezes, ou não resseca pela insegurança do procedimento, ou porque ele não faz mesmo. E daí, nesse caso, é mais difícil pra gente que vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta cirurgia para paciente. E perde mais órgãos. Então, aquela cirurgia que seria preservadora de órgãos, a gente começa a ressecar órgãos que, se a gente tivesse feito a primeira cirurgia, talvez a gente não ressecaria. Retirar. Mas eu queria aqui
que vocês falassem para mim o impacto que você percebeu, não só em você, nas pessoas do seu time, com essa decisão de você querer mudar o que você mudou. Então, o meu parceiro de cirurgia, que foi meu professor da residência, um cara que eu tenho extremo respeito e admiração também, veio para mentoria junto com a gente. Depois da minha decisão, ele percebeu muito do que eu estava mudando na mentalidade e quis também fazer parte. Então, isso para nós foi muito válido, muito bom enquanto equipe, enquanto time, porque a gente agora fala mais ou menos a mesma língua nesse sentido do crescimento. A secretária, comigo, o salário dela triplicou. Triplicou. Comigo. Uma decisão sua. Isso foi a secretária, a que auxilia, né? A secretária da clínica dobrou o salário. Porque a gente começou a implementar a questão da produção. Então, meu amigo, sangue nos olhos total. Todo Você quer mundo ganhar bem? quer A gente já crescer. paga. A gente valoriza os nossos colegas, né? As meninas que trabalham com a gente. Mas elas perceberam que se elas tiverem sangue nos olhos igual a gente, o salário, o céu é o limite para elas também. Elas Porque não dobraram o existe salário crescimento sozinho, né? Sim. Tem que ser de todo mundo junto. Então é o que eu falo para elas. Eu falo assim, eu não quero que eu cresça e vocês fiquem para trás. Né? Eu quero que vocês venham junto, mas para isso a gente tem que ter a mesma cabeça. Quando elas não batem meta, elas ficam desesperadas, porque o salário não vai vir igual do mês passado. Até antes de vocês entrarem aqui nesse ambiente, vocês não tinham metas. Não! Nem sabiam que eram. A gente, não, saber, a gente até sabia. A gente tentou uma vez implementar, mas... Não conseguiu. Não. Vamos ver, não dá. Aí vou empurrar. O que acontece? Atropela muito tudo. O operacional do dia a dia. Porque eu trabalhava muito, eu atendia muita paciente. Quantidade. Hoje melhorou sua qualidade de vida. Sim, porque eu estou atendendo metade do número de pacientes. Você está atendendo metade, tem o dobro de faturamento e está entregando muito mais. Sim, porque eu consigo sentar com mais calma, eu consigo raciocinar na melhora do operacional enquanto eu não estou atendendo muito rápido. Não que eu atendesse rápido antes. Sim. Eu gosto muito de conversar com a paciente. Cara. As Só agendas que dela embolava. virava dominó, 8 horas da noite, 9 horas da noite. Não, cancelou, fez cirurgia agora por algum motivo, cancelou a agenda. Tem não agenda para quando? 8 Aí horas abri a agenda sábado. Não, sem condições. Abri a agenda até 9 da noite. As meninas e eu já tá ficando assim. Hoje você consegue ter mais tempo às suas filhas? Sim. Trabalhando. É falsa ilusão a gente achar que vai trabalhar menos. Não é que eu trabalho menos, mas eu trabalho um pouco mais de folga. Qualidade no até trabalho, mental. Né? Porque você atender em grande demanda, o seu mental, sua energia é um pouco drenada, porque você se envolve. E tem o tempo. E coisa. Então, quando você começa a atender em menor demanda, você se atém melhor àquele paciente, ao que você pode fazer de melhor na vida dele. Porque a mente está mais tranquila para entrar naquela conversa, entrar na dor do doente, entender melhor o que você pode fazer por ele, estudar uma estratégia para oferecer, diferente de quando você está naquela coisa de que tem mais 4 lá fora esperando, não tem condição. E você já está atrasado nenhuma e tem... entendeu? Não tem como você... É ilusão a gente dizer que a gente entrega a mesma coisa. Não entrega. Não entrega. Da mesma forma do exame de imagem, quando você vai fazer um mapeamento, que você gasta mais tempo, mas você entrega um exame de melhor qualidade para o paciente. Se eu não tiver tempo de raciocínio, se você não tiver tempo de avaliar a imagem, você não vai entregar o mesmo resultado. Você vai voltar a ser mais do mesmo. Aí vai ser o cara que não vê lesão, que vai fazer o exame por fazer. Aí o paciente vai ficar chateado com você. Fui no outro exame lá. Ou então foi pra cirurgia, você não viu lesão, doutor. Mas, aí como é que você fala? Explica pra você. Eu tava com um monte de paciente atrasado. E aí eu tive que fazer o exame corrido. Não tem justificativa. Da mesma forma que você faz uma cirurgia, não tira todas as lesões. Pois é. Como que você justifica? São coisas que injustificáveis, né? Assim, pela falta de técnica ou de insegurança em relação ao procedimento, não tem. Aí você fala, eu só queimei as lesões. Não existe, né? Não existe isso. A gente sabe que a paciente vai voltar com sintomas, só questão de tempo, né? Mas olha só, a gente... O que é? Não, tem que resolver o problema. Tem que resolver, exato. E a gente tá aqui para resolver. Mas é interessante que alta performance não é para todo mundo. Mas pode ser para quem quer melhorar os próprios resultados. E
se esse episódio aqui fez sentido para você, provavelmente você precisa rever as suas decisões. Talvez, independente do momento que você está vivendo na carreira e da sua expertise, um pouco de mentalidade pode melhorar muito ainda a sua técnica. Bom, se o pessoal quiser encontrar vocês na rede social, como que ele te encontra, Juliana? Doutora Juliana Fernandes, _. Juliana Fernandes é com S ou com Z? Com S. Com S. E você, Michel? Dr. Michel Assis. Dr. Michel Assis, que tem alguns restaurantes também. Tá um pouquinho desse ambiente. Era o que a gente fazia, investia antes de focar na parte médica, né? Perfeito. A gente tava... E tem algum restaurante que você indica lá em Vitória? Tem Qual? Bom, Fala aí. Bosque Encantado, gente. Bosque Vila Velha. Em Vila Velha. Em Vila Velha. Pode ir lá que é top. Qual que é a Acabou de especialidade inaugurar. da casa? É uma casa temática, com rodízio de tudo lá, voltado para a área da família, principalmente para as crianças. Perfeito. O É pessoal isso aí, vai gente, adorar. ó. Bosque Encantado. Pode ir que é... Tá, olha só, Top. pra gente terminar aqui, eu queria que vocês deixassem uma mensagem pros colegas. Se todos os colegas pudessem ouvir vocês nesse momento, como que você vai falar, e se você quiser, você pode falar direto pra câmera, que vai deixa ficar a melhor. Juliana falar primeiro, que a Juliana tem o dom da palavra. Exato. Então, se você pudesse dar um conselho pros colegas, ou que estão começando, ou na fase intermediária, como vocês eram, ou que já estão numa fase mais avançada, como, por exemplo, o colega da equipe sua que resolveu tomar uma decisão e mudar de vez a carreira, qual mensagem você deixaria para eles? Então tá, vamos lá. Eu acho que a maior mensagem que a gente tem que deixar hoje na medicina, falando da medicina atual, é o comprometimento. Quando você se compromete com a sua carreira, você se compromete com o paciente que te procura, o seu resultado já vem diferenciado a partir daí. E todo o resto é consequência. Não é só resto, é muita coisa envolvida, mas vira consequência. O comprometimento, a responsabilidade com a pessoa que está entregando o bem mais precioso da vida dela, que é a saúde, que é o sonho de ter um filho, que é a cura de um câncer, que é a cura de uma doença crônica que tira tanta qualidade de vida de tanta mulher. Então, você tem que entregar o seu melhor para essas pacientes, porque se não for assim, se não houver comprometimento real com cada caso que te procura, você não vai ter a consequência de trazer uma melhora na vida daquela pessoa. Então, se a gente busca fazer medicina pelo outro, por nós também, porque ninguém aqui, né, não é um sacerdócio, como se muito falava antigamente, mas a gente também faz para cuidar. Então, vamos levar a sério essa questão do cuidar e sempre, sempre, sempre querer ser melhor, porque a medicina evolui, o mundo evolui e a gente não pode ficar parado. Então, a gente não pode achar que a gente já é ótimo, maravilhoso, já sou top no que eu faço. Não, a gente sempre pode ser melhor, buscar estar perto de quem é bom para ficar melhor. Então, é a mensagem que eu acho que a gente tem que entregar para todo mundo que está querendo viver da medicina. Perfeito. E você, Michel? A Juliana já falou tudo, mas eu acredito muito na palavra de acreditar. Acreditar que é possível mudar, que é possível evoluir, e a gente achar que já fez de tudo, o jeito que tá bom, é meio ilusório. E se a gente acreditar que consegue evoluir e tá próximo de pessoas que possam te ajudar nesse processo, é uma coisa fundamental, acho que é uma coisa muito válida. Eu, por muito tempo, achei que isso não era possível, crescer, né, mais profissionalmente, e hoje eu vejo que é uma coisa que minha cabeça era a crença limitante que eu tinha, exatamente. Então, assim, é doloroso, não é fácil, mas é possível. Isso é possível. Perfeito. Bom, queria agradecer a vocês por estar aqui inaugurando junto comigo esse primeiro episódio, o primeiro de muitos. Vocês viram aqui casos reais. É um casal de médicos extremamente competente que tomaram uma decisão e a decisão tem impactado não só a vida deles, a carreira deles, mas de muita gente que estão ao redor deles. Então esse é o nosso objetivo, é o meu objetivo aqui com esse novo canal aqui, nesse ambiente de compartilhar tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho impactado na vida das pessoas e que de alguma forma pode servir para você que está vendo a gente aqui. Então se você acredita que também pode impactar na vida de outras pessoas, que pode melhorar o seu resultado, compartilhe esse conteúdo aqui com o seu colega, com alguém da sua equipe, que com certeza vai, no mínimo, ajudar pelo menos uma pessoa. E daí, por fim, eu vou estar aqui
muito feliz e grato pelo resultado que a gente está trazendo com esse novo podcast. Até o próximo episódio.